até qual idade vocês definem bebê? Essa foi, sem dúvida, a pergunta que mais ouvimos ao longo do projeto. E esse dado por si só já revela que não há entre nós um consenso sobre o que é um bebê. De fato, entre os documentos oficiais brasileiros, há várias definições distintas sobre o que é um bebê. Do ponto de vista cultural, não há um ritual que marque essa transição de bebê para criança, mas sim um conjunto de indicadores que, juntos, evidenciam essa transição, como o abandono da fralda, da chupeta, do berço, o lugar onde se alimentam, o tipo de refeição que fazem, entre outros. Assim, nós propomos um olhar que não se prende a uma definição etária. Assumimos que o bebê é um estatuto social, uma construção social, e que a transição para o estatuto criança envolve uma negociação que inclui tanto o próprio bebê como os adultos ao seu redor e outros bebês e crianças, além de elementos não humanos que também participam desse processo. Nesse sentido, é interessante vermos, por exemplo, na pesquisa da Sabrina de Oliveira, em uma turma de berçário de uma creche de Campinas, que no segundo semestre letivo, nem todos da turma podiam ser considerados bebês, ainda que aquela fosse uma turma de berçário e ninguém na turma tivesse 2 anos completos. Isso porque alguns deles já estavam participando de processos de individuação coletiva e que, ao nosso ver, indicam uma condição que já não pode ser definida como bebê. No que se refere à nossa fundamentação teórica, esse projeto assume que o sujeito e o indivíduo que somos não são inerentes ao nosso ser. Referem-se antes a dimensões do ser humano, construídas a partir das nossas experiências e dos acontecimentos que nos afetam e nos transformam, e de um conjunto de linhas de força e de dispositivos que atuam sobre nós. Desse modo, o estudo de bebês nos abre a possibilidade de acompanhar um pouco o modo como esses processos se desenvolvem e atuam sobre o ser humano desde o seu nascimento. A pesquisa aconteceu em 13 cidades brasileiras, uma cidade francesa e 3 cidades colombianas. E graças a uma grande equipe de pesquisa e de colaboradoras, pudemos acompanhar bebês em 10 creches brasileiras, 3 creches francesas, 18 famílias brasileiras e mais 8 famílias colombianas. No contexto das creches, uma das turmas pesquisadas no Brasil tinha um homem como professor referência da turma do berçário. E na França, as turmas pesquisadas tinham a presença de um professor de motricidade, sendo que em todas as outras turmas a responsabilidade dos bebês era das mulheres. Dentre os bebês pesquisados em contexto familiar, acompanhamos um filho de mãe solo, um surdo, um filho de um casal homoafetivo e 2 bebês filhos de pais imigrantes, casados com mães brasileiras. Para falarmos de subjetivação e singularização, consideramos que Guattari, em seus textos, aponta como mesmo bebês e crianças muito novas são alvos das semióticas dominantes, a partir de processos de iniciação que ocorrem tanto em casa como na creche. No livro publicado em parceria com Sueli Romick, Guattari afirma que a subjetividade não é própria da natureza, mas produzida, fabricada de diferentes formas, como por exemplo pela mídia, pelas revoluções científicas e pela informática. Podemos acrescentar, a subjetividade é fabricada também pela linguagem, pela materialidade dos objetos oferecidos, disponíveis, pelos espaços cujo acesso são permitidos ou não, pelas expectativas de gênero e raça apresentadas e tantos outros elementos. Nosso projeto se volta para essas questões, como mostraremos para vocês. Mas ainda conversando com Guattari, uma das formas de lutar contra os modos de subjetivação dominantes que ele propõe é a invenção de outros modos de nos relacionarmos, a partir daquilo que ele chama como singularização. E é isso que o projeto tenta acompanhar, os processos de individuação, subjetivação e singularização de bebês em distintos espaços. Trazendo também Deleuze para a conversa, isso significaria pensarmos em modos de vida que abram mão do modelo de sujeito, em prol da diferença. Modos de vida que produzem linhas de errância, como diria Deligny, desse modo novas redes, novos comuns. A noção de rede é mobilizada na nossa pesquisa também a partir de um diálogo com Latour, como vocês vão poder depois acompanhar na pesquisa desenvolvida por Loane Pontes. Latour destaca o papel das associações e dos objetos e propõe que sigamos os atores. Pois bem, foi isso que fizemos em nossas pesquisas. Seguimos vários bebês e traçamos as linhas dos seus deslocamentos. Tal como Deligny, cartografamos seus trajetos.
vimos como os bebês impactam e transformam o curso das coisas e como também são impactados por atores não humanos que compõem as redes às quais se associam. Nossas cartografias se inspiram ainda nos trabalhos de Jader Janner Lopes e seus colaboradores sobre os mapas vivenciais e na pesquisa de Júlia Yoko Tachikawa Oliveira e Anete Abramovics, protagonistas na produção de cartografias de bebês inspiradas em Deligny. Inicialmente, as nossas cartografias eram feitas em papel transparente sobre os mapas bases, que eram produzidos em folha de sulfite. Posteriormente, passamos a adotar recursos digitais. Em todos esses tipos de mapa, podemos ver como as presenças próximas, os elementos significativos nos trajetos dos bebês vão aparecendo. Identificamos a produção de um comum compartilhado, de modos de vida singulares que compõem redes, e ainda o que denominamos como linhas de captura, que sujeitam os atores a um projeto pré-estabelecido. Ao olharmos para os adultos que acompanham os bebês, notamos assujeitamentos às normas, aos projetos pensados, mas também singularizações docentes, algo que Júlia Costa denominou como linhas de errância pedagógicas. A questão da materialidade e da espacialidade nas experiências de bebês foram desenvolvidas também pelas pesquisadoras Maria Impedovo, Geni Acevedo Rincon e Heloísa Lins. J'ai eu la belle opportunité de participer au projet Amené pour Tibet, qui s'est concrétisé avec la mobilité de 2 semaines au Brésil à l'université d'Unicamp. En particulier, on a réfléchi sur l'espace frontière comme un espace dynamique entre la dimensión material y la dimensión de individualización. Principalmente mi línea de trabajo fue la espacialidad. En la espacialidad nosotros estamos hablando de diferentes nociones topológicas. Esto es el reconocimiento de lo que está lejos, lo que está cerca, lo que está enfrente, atrás, lo que está junto o separado en la parte de la educación inicial en los bebés. Outro tema que aparece nas nossas pesquisas e bastante importante é sobre a constituição da identidade étnico-racial. E sobre esse tema, Ellen de Souza, professora da Unifesp, e a estudante Natália Lopes trazem para a gente contribuições importantes. A noção de pedagogia arteira e lógica schúlica, que venho desenvolvendo desde a minha tese de doutorado, também foi trazida para o debate, resultando na publicação de um capítulo de livro a partir das noções de ancestralidades e com as teses e dissertações propostas pelo professor Ed Nobles sobre o colonialismo, produzindo um tipo específico de mapa que marca a relação subjetiva entre alguns bebês pesquisados e o continente africano. Nosso trabalho também toca na questão da identidade surda, como nos mostra Heloísa Lins. Está um pouco da minha participação nesse projeto, através da observação que eu fiz do cotidiano de um bebê surdo, à época com 7 meses, e da relação desse bebê com as coisas humanas, não humanas, que emitiam ou não som. Então, como é que essa materialidade também despertava nesse bebê, no Joaquim, os desejos pelas trocas, a modulação no humor dele, na vontade de permanecer em algum lugar ou não, nas escolhas que ele fazia, portanto, a partir da disponibilidade desses materiais. E a partir disso, então, eu tentei traçar uma cartografia em que algumas linhas de força, como eu chamei a partir do referencial Deleuze-Guattariano, e as linhas de voo, ele ia, então, fazendo o seu próprio percurso. Pois é, e esses são apenas alguns dos temas trabalhados. Nossa pesquisa se voltou ainda para questões de gênero, da linguagem, da formação de grupos, dos rituais e para o conceito de agência. Todos esses temas foram explorados em textos publicados nos últimos meses ou que estão em vias de publicação em um futuro próximo. O debate sobre todos esses temas derivam das cartografias produzidas pela nossa equipe. E para quem ficou curioso e quiser saber mais sobre o projeto ou sobre as cartografias na pesquisa com bebês, dá uma olhadinha nos vídeos que estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube. Esse vídeo em especial teve como objetivo compartilhar um pouco dos nossos resultados e instigar novas pesquisas no campo dos estudos de bebês. Pois, de acordo com Alma Gottlieb, é possível pensarmos a vida dos bebês como textos a serem lidos. Ela acredita que só precisamos de metodologias adequadas para isso. E nós concordamos.
Para a gente, as cartografias parecem ser uma linguagem potente a partir da qual podemos aprender a ver melhor o extraordinário da vida dos bebês e visibilizar as linhas e elementos do mundo adulto que incidem sobre os bebês e produzem nossas subjetividades. Seguimos juntos, pessoal! É isso por hoje e até uma próxima!